Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o PAOK de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. Na PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Vamos a isso, bem-vindos de volta, episódio 19 do segundo post. Já agora devo começar o episódio por agradecer a todas as pessoas que têm comentado, principalmente os vídeos no YouTube. Continuem, é sempre um apoio importante. Relembro que o segundo post é um projeto independente, nós não temos qualquer conteúdo premium e, portanto, se puderem subscrever, se puderem comentar, se puderem participar, no fundo, nas discussões que temos aqui todos os domingos, é sempre positivo. Posto isto, como temos muitos assuntos para tratar, vamos já ao primeiro jogo. O primeiro jogo que foi ainda na quinta-feira. Moreirense Sporting. 2-1 para o Moreirense, portanto, Dinis Pinto e Schettino para o Moreirense. Gyökeres marcou logo a abrir, de penalti. O Moreirense ainda não perdeu em casa esta época. São 7 jogos para todas as competições, 5 vitórias e 2 empates, sendo que já recebeu Porto, Benfica, Sporting e Santa Clara, portanto, as 4 primeiras classificadas da Liga, sendo que só o Benfica conseguiu não perder em Moreira de Cónegos. Curiosamente foi o jogo que ditou o despedimento de Schmidt. Era interessante também, se alguém chegar ao contacto do ex-treinador do Benfica, era importante saber o que é que ele acha sobre isto e provavelmente continua a achar que estava no rumo certo. E que era penalti para o... Penalti para quem? O Benfica ganha com aquele penalti... Ganha, não, empata. Do Leandro Barreiro. Foi empate. Exatamente. O penalti duvidoso sobre o Leandro Barreiro. O Sporting soma a segunda derrota consecutiva na Liga, a terceira em 4 jogos em todas as competições, desde que João Pereira assumiu. Portanto, aumenta cada vez mais a desconfiança e as críticas, principalmente em relação ao treinador. Guarda, começamos por ti hoje. A mesma equipa que na época passada só perdeu 2 vezes na Liga, 6 vezes em todas as competições. A mesma equipa que há menos de um mês ainda não tinha derrotas na Liga, nem na Champions, do nada, perde 3 jogos em 4. Portanto, a minha pergunta é: o que é que se passa ou como é que se explica este momento do Sporting? Primeiro de tudo, boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Só para fazer um disclaimer, eu estou muito atacado hoje, portanto, não estranhem a voz. Em segundo lugar, olha, acho que toda a gente sabe o que é que se passa no Sporting. Acho que já começa a ser óbvio que se trata de uma incapacidade do treinador, que não tem andamento, apesar de ser um indesculpado nesta situação toda, porque foi avançado às férias claramente despreparado. Acho que foi uma chicotada psicológica ao contrário. Normalmente quando um treinador sai e entra outro é porque precisa de dar um novo impulso. Isso no Benfica, por exemplo, também, a meu ver, durou pouco, mas precisa dar um novo impulso. No Sporting, a saída do Amorim foi forçada. Já se percebeu porque é que houve 3 jogos que o presidente Varandas não quis que o João Pereira assumisse. Acho que já se percebeu. E esse foi o primeiro grande sinal da aberta. O primeiro grande sinal que se calhar não havia tanta confiança no novo treinador. E agora, acho que está à vista de todos uma capacidade... Uma incapacidade neste momento do João Pereira para ocupar o cargo onde está. Não dá para fugir muito a isto. Não é culpa dele. Nem toda a gente tem que ser um sobredotado ou estar preparado aos 39, 38 anos para assumir uma equipa como o Sporting, mas se avançado às férias claramente num momento de despreparação. E acho que isso vai ter impacto, um impacto bastante notório na época do Sporting, nos resultados que o Sporting vai apresentar ao longo da temporada. Acho que há jogadores que voltaram ao rendimento normal deles, que estavam
completamente sobrevalorizados pelo Amorim, pelo trabalho que o Amorim fez com eles. Acho que houve jogadores que desceram muito, por exemplo o Catamo tem muita culpa agora no segundo gol do Moreirense, mas é um jogador que obviamente não era aquilo tudo que era com o Amorim, e neste momento já desceu um bocadinho. Depois há a troca de guarda-redes, que o Azevedo falará disso melhor que eu, e acho que há algum descrer dos próprios jogadores em relação ao treinador. Isso passa para a bancada. Fala-se, não sei com que veracidade, que também na estrutura do Sporting já se começa a interrogar o João Pereira. Eu tenho dúvidas que o João Pereira chegue ao jogo com o Benfica, mas chegar não passa desse jogo, fica já aqui. Portanto, a quebra da época do Sporting tem um nome: Diogo Davao, porque o Diogo Davao falhou aquele gol de baliza aberta, e o Ten Hag foi despedido, o Amorim foi contratado e o João Pereira assumiu o lugar do Amorim, e pronto. Portanto, a época do Sporting foi completamente destruída por Diogo Davao. Eu concordo com o Guarda, ninguém me perguntou, mas eu concordo com o Guarda. Acho que o João Pereira é pouco culpado no meio desta situação toda. Poderia ser culpado no início da próxima temporada, se as coisas tivessem corrido como era suposto o plano, que supostamente iria assumir quando o Amorim saísse no final do ano. Nesta altura parece-me que não é grande culpado daquilo que está a acontecer. Agora, eu adorava estar dentro do balneário do Sporting, porque eu gostava muito de sair, de saber como é que uma equipa perde a confiança de uma forma gritante em 2 semanas. Eu acho que nem o João Pereira estava à espera que os maus resultados, ou com a falta de trabalho que ele... Não é falta de trabalho, mas a falta de mão que ele tem na equipa, se refletisse de uma forma tão instantânea. E ninguém estava à espera disso. Portanto, eu esperava que o Sporting se aguentasse 2, 3, 4 jogos com a dinâmica, quase com aquela máquina que parecia muito bem oleada, e que depois, se viesse uma quebra posterior a isso, não esperava que fosse já. De qualquer forma, não sei, a única parte que eu não concordo com o Guarda é que eu não acho que Frederico Varandas vá deixar cair João Pereira assim tão depressa quanto o derby ou após o derby, porque acho que Frederico Varandas é uma pessoa totalmente teimosa, e portanto isto foi o homem que ele apresentou como um dos melhores treinadores da Europa e que daqui a 4 anos está num grande clube europeu. Isto foi um erro gigante na apresentação, pôs logo o João Pereira num patamar que ele não queria estar, nem tinha que estar, mas agora também tem que arcar com essas palavras, e não me parece que o Frederico Varandas deixe cair o João Pereira tão rapidamente por isso mesmo. Agora, fico muito surpreendida com as pessoas que estão surpreendidas com esta escolha de João Pereira, porque Frederico Varandas, e isto não é novidade para ninguém, acertou numa escolha de treinador. Foi uma escolha muito bem feita, mas só acertou no Rubén Amorim. Tem um historial de falhanços de treinador para trás. E, portanto, para mim, Frederico Varandas é o grande culpado do que está a acontecer no Sporting nesta altura. Não é o João Pereira, não são os jogadores que de alguma forma também veem a sua dinâmica, a sua confiança, tudo aquilo que estavam a preparar para um ano que estava a correr e que tinha tudo para ser bem sucedido, veem isso mudar de um dia para a noite. Também não me parecem os culpados. Agora, como falavas, por exemplo, há pouco, o Guarda, o Eugénio Catamo, tem uma paragem cerebral no segundo gol do Sporting. Isso não é culpa de João Pereira, não é? Acho que é culpa da falta de confiança que a equipa está a viver nesta altura. E isso é o que me espanta neste Sporting. É como é que as coisas mudaram tão rapidamente. Mas eu também, e sendo-vos muito sincera, eu não consigo imaginar o João Pereira sequer a falar para o balneário do Sporting. A figura que o João Pereira se apresenta nas conferências de imprensa, que está um pouco melhor, é verdade, mas eu não o consigo imaginar a falar para os jogadores. Mesmo a postura que ele tem no banco, vão-me dizer que ele está um bocado condicionado pelas regras e tal, mas uma pessoa vê pela postura corporal dele, está muito desconfortável em tudo aquilo que está a fazer nesta altura, mas continua a achar que não tem culpa nenhuma. Eu vou lançar aqui 2 ou 3 aspectos que queria lançar para depois para discutirmos isto antes do Maia e do Azevedo intervirem. Aliás, isto também é para vocês, se depois quiserem pegar num destes temas.
Em relação a este jogo do Moreirense, não vou entrar aqui em aspectos táticos, já falei sobre eles na semana passada, para concluir que faltava dedo de treinador. Eu acho que em relação ao João Pereira, ele disse no final do jogo que não sentia o fantasma de Ruben Amorim. Eu percebo isso. A verdade é que há algumas coisas que ele precisa de entender rapidamente. Uma delas é o legado de Ruben Amorim, tanto do ponto de vista desportivo, como do ponto de vista desportivo no sentido de jogo, não é? Daquilo que o Sporting jogava antes do Amorim chegar e aquilo que o Sporting passou a jogar. O Sporting tornou-se uma equipa ultra competitiva, provavelmente, se fizermos um balanço nesses últimos 4 anos, a melhor equipa em Portugal em termos de regularidade. E também do ponto de vista comunicacional, portanto, o Ruben Amorim entrou no Sporting e explicou aos adeptos do Sporting que já não dava mais para andarmos com desculpas e, portanto, isto teria que avançar. E esse foi a última, como é que eu ia dizer? O último ano de Ruben Amorim foi nós somos candidatos ao título e nós temos que ganhar o título. Isto é uma mudança radical para o Sporting. Por outro lado, apesar disto, a memória do passado ainda é muito presente no Sporting e nos adeptos do Sporting, e todos nós sabemos como é que o clube funciona. Ao contrário do Benfica e do Porto, há um sentimento coletivo de depressão que aparece muito rapidamente. Portanto, o João Pereira tem que jogar com estas duas coisas. Eu percebo que ele não sinta que existe o fantasma de Ruben Amorim, acho muito bem, mas a verdade é que ele tem que compreender isto. E porquê que eu digo isto? Porque está na altura dele estar mais preparado na forma como se dirige aos adeptos do Sporting. Ele tem que estar preparado, isto é o trabalho dele. Ele não pode chegar a flash ou à conferência de imprensa no jogo contra o Moreirense, em que o Sporting perde pela 3ª vez consecutiva, e ele diz que houve melhorias em relação ao jogo do Santa Clara. Isto não é aceitável. E também não pode dizer que basicamente fizeram de tudo, jogaram por fora, por dentro, por aqui e por ali, e foram só prejudicados. Portanto, acho que o João Pereira está claramente a falhar também a este nível comunicacional. E eu lembro-me de falar isto convosco. Portanto, neste jogo contra o Moreirense, ele diz que houve melhorias em relação ao Santa Clara. Para mim é surreal que ele tenha dito isso. Ele até pode sentir isso, mas não pode dizer isso. No jogo contra o Arsenal falou do erro de Cássio. Esta semana já levou com essa capa de jornal. Mas eu acho que não é o único responsável neste momento. Acho que os jogadores devem... eu achava que os jogadores se iriam chegar à frente. E não se tem chegado. Falamos do Catano, mas há casos muito mais evidentes, nomeadamente o Trincão e o próprio Gyökeres. O nível não é o mesmo. E portanto eu estaria à espera, como aconteceu noutras equipas, penso no Benfica, por exemplo, com o Rui Vitória, em que a equipa se chegou à frente. E é preciso lembrar que o Sporting é campeão e estes jogadores são campeões, e portanto também está na altura deles assumirem. E por fim, e aqui concordo completamente com o Rita, há uma pessoa que tem que se chegar à frente também, que é Frederico Varandas, que é o presidente do Sporting e que escolheu este treinador, e que foi uma decisão supostamente ponderada. Ele há 4 anos que já tinha dito que o João Pereira estaria preparado a certa altura para assumir o cargo. Ele próprio já disse e o próprio Ruben Amorim disse que já tinha anunciado, já tinha comunicado a decisão de sair no final da época. Portanto, o Sporting estava supostamente mais do que preparado. E é verdade lembrar isto, aquilo que a Rita disse, Ruben, e para concretizar aquilo que tu disseste, Rita, João Pereira é o 7º treinador de Frederico Varandas. E a verdade é que só um funcionou. E, portanto, ele ganhou crédito e legitimidade, é verdade, ganhou 2 campeonatos e ninguém vai tirar isso, independentemente de ter sido por acaso ou não, mas a questão, havia sempre esta questão, que era, o projeto é ou não Amorim? E, portanto, ele agora tem a palavra, e eu também acho que é por isto que ele vai tentar segurar o João Pereira o máximo tempo possível, porque se ele manda o João Pereira embora rapidamente, ele assume claramente as culpas, mesmo que ele não queira. Mas eu acho que o Frederico Varandas neste momento já se devia ter chegado à frente e devia ter eventualmente dado um voto de confiança ao treinador publicamente, porque isto é muito bonito quando aparecer, quando a equipa ganha. E a apresentação do João Pereira foi uma coisa, não é? Melhor treinador nos próximos anos. Basicamente ele está a usar aquilo. Eu sei que correu bem noutras vezes, correu bem com o Ruben Amorim, correu bem com o Mateus Nunes, mas quer dizer, quando as coisas correm mal, ele também tem que aparecer. Maia, se quiseres avançar.
Olha, eu, pegando o que estás a dizer, eu acho que acho que o Varanda está só a perder tempo. Manter o João Pereira neste momento é perder tempo, sinceramente. Mas tu, no lugar dele, despedias o João Pereira neste momento? Acho que mas eu no lugar dele não tinha escolhido o João Pereira porque... Não, mas a decisão está tomada. Não, acho que até final do ano, sim. Acho que o jogo com o Benfica acho que pode ser um bom sítio. Sendo que eu acho, já disse isso aqui há 2 semanas, eu acho que o Sporting neste momento está mesmo a perder tempo com este treinador. E já agora, eu não gosto muito de usar a palavra culpado, tem uma conotação para mim demasiado religiosa, portanto gosto da palavra responsável, e acho que a responsabilidade neste momento é do Presidente, sem dúvida. Já elogiei muitas vezes aqui, durante este período, o Ruben Amorim, já elogiei muitas vezes aqui Frederico Varandas, acho que ele tem muita responsabilidade. Mas acho que os jogadores e o treinador estão ao mesmo nível de responsabilidade entre eles. Não com o Presidente, acho que o Presidente é o mais responsável nesta tomada de decisão, como é óbvio, mas já agora o João Pereira aceitou. O João Pereira aceitou ser o substituto do melhor treinador da história do Sporting. Mas ias dizer que não. Não sei. Não sei, quero ficar aqui a treinar Se aqui. tiveres noções das tuas limitações, acho que tens de ser humilde o suficiente para saber que nunca fizeste um jogo a nível profissional, em ligas profissionais. E portanto, claro, e tu vais substituir aquele que é, efetivamente, não é só para mim o melhor treinador da história de Sporting, é o melhor comunicador desde o José Mourinho em Portugal. E portanto, mudou o paradigma da comunicação em Portugal e que foi treinar o United. Portanto, o próprio treinador tem esta responsabilidade de ter dito sim, eu estou preparado, porque isto é um sim, eu estou preparado. E também não posso deixar de, como o Samit usou bem o exemplo do Benfica de Rui Vitória, que muitas vezes a equipa foi por cima, não posso deixar de falar da absoluta incapacidade instantânea, momentânea, pelos vistos, espero que momentânea para os sportinguistas, do plantel atual do Sporting. É um desequilíbrio emocional, tático. Quem viu a reviravolta em Braga, não é? Sim, passam do 2-0 para o 4-2, não parece a mesma equipa agora. É inacreditável quando o Porto em Famalicão mostra mais alma do que o Sporting em Moreira de Cónegos. E não estou a dizer que o Porto está bem, como nós sabemos não está bem, mas não me faz sentido nenhum. Neste momento eu vejo mais vezes o Gyökeres a ser rabugento com o árbitro e com os adversários do que preocupado em fazer aquilo que tem feito nos últimos tempos. E o Trincão, estou a falar de 2 jogadores que têm sido a cara deste projeto. Não consigo perceber. Acho que é importante responsabilizar o Presidente pela decisão tomada daqui para a frente, sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo, já agora, os jogadores continuam lá e parecem outros jogadores. E o treinador decidiu aceitar este projeto. Portanto, há aqui responsabilidade de todas as partes. Eu não despediria já Ruben Amorim, João Pereira, não despediria já João Pereira, mas ao mesmo tempo também acho que o Sporting está a perder tempo na contratação de alguém que, estabelecido, como já disse isto há umas semanas. Para mim não foi, era o momento certo, como disse há umas semanas, para o Sporting. Mesmo que corresse mal, eu acho que era o momento certo para errar com alguém que tenha créditos formados. Acho que não era o momento certo para errar com alguém tão incapaz e tão inexperiente. Estamos sem micro, Azevedo. Estamos sem micro, portanto. Desculpem, não tinha tirado o micro porque também estou doente como o guarda e para não ouvir os nomes. Estou muito doente dos Pedros, o que é que se passou? O que é que se passou com os Pedros? São as variações de temperatura. Okay. Apesar de tudo, com menos variações do que aquilo que está a fazer o plantel do Sporting. Eu concordo com vocês, porque pegando no que tu, Samit, primeiro disseste, na responsabilização que a Rita apontou a Frederico Varandas, e depois tu, Samit, que desconstruíste e que responsabilizaste um bocadinho todas as partes, não é? E eu acho que sim, acho que é uma responsabilidade partilhada por todos, inclusive pelos jogadores. Em relação à questão do despedimento já ou não de João Pereira, do timing do derby, os próximos jogos do Sporting em casa, o Sporting vai a Bruges para a Champions, mas competições nacionais, campeonato, o Sporting recebe em casa Santa Clara, Boa Vista e Santa Clara, vai fora ao Santa Clara é a taça. Taça de Portugal, claro que sim. Acabaram de jogar com o Sim. Taça de Portugal. O Sporting vai a Bruges, recebe o Boa Vista, recebe o Santa Clara, vai a Barcelos ao Gil Vicente, recebe o Benfica, vai ao Vitória e depois tem a Final Four Taça da Liga com o Porto. Portanto, eu não sei se o Sporting quiser chegar a meio de janeiro com os objetivos bastante comprometidos, se calhar mantém João Pereira até lá. Se quiser revolucionar um bocadinho as coisas e perceber que treinadores é que estão no mercado disponíveis e com
com argumentos desportivos para pegarem nesta equipa do Sporting, ainda que é uma belíssima equipa, para pegarem nesta equipa e para voltarem a pôr a equipa do Sporting no trilho do sucesso. Equipa essa que, e aí concordo com vocês, tenho que concordar, que também não tem feito por aí além. E eu acrescento um nome ao que vocês estavam a dizer, eu acrescento Gonçalo Inácio, por exemplo. O Gonçalo Inácio está a demonstrar nestes jogos aquilo que de facto toda a gente lhe aponta como um defeito dele, que é aquela falta de personalidade, aquilo que um central como o Ruben Dias tem, o Inácio não tem de todo. E eu sou fã do Gonçalo Inácio, acho que é dos melhores centrais esquerdinos que aí anda. Gosto mesmo dele, já o comparei aqui até, se calhar na loucura, um central como o Bastoni, mas não vejo, vi a Moreira de Cónegos, quer o Inácio, quer o Jóqueres, como tu disseste, quer o Trincão, constantemente em choradeira com o árbitro por causa das faltas e faltinhas, dos lançamentos. O Yulman parece-me ser o único tipo desta equipa do Sporting que está a tentar dar um abanão nos colegas e tentar levar aquilo um bocado para a frente, também completamente perdido, com as queixas com os árbitros e com as braças. No último jogo quase teve que ser agarrado para não levar mais um cartão. E portanto, parece-me que todo este desnorte se deve a uma situação que eu percebo que toda a gente diga, mas já sabia que o Ruben Amorim mais cedo ou mais tarde podia sair. Mas o presidente do Sporting ficou com as calças na mão e atenção, foi de um momento para o outro, não era assim tão esperado. Agora, a partir do momento em que Frederico Varandas faz o espetáculo que fez nessa apresentação e assume as coisas que assumiu, ou seja, reparem no seguinte, aquilo que Frederico Varandas disse até agora não se coaduna com o que João Pereira tem dito. Frederico Varandas até agora o que disse foi: João Pereira já era escolha, já estava a ser preparado. Portanto, do que é que nós deduzimos? Se estava a ser preparado é porque havia um plano e havia uma comunicação constante entre a equipa principal e a equipa técnica de João Pereira e o próprio João Pereira, entre o sistema tático da equipa principal, as dinâmicas dos jogadores da equipa principal. Como é que... Mas o Ruben Amorim também disse que partilhou informação. Mas João Pereira diz que não. É que João Pereira diz que não sabe. O que ele diz é óbvio. Não, Rita, o que ele diz é um passado, ele está a passar um atestado de mentira ao seu presidente e ao treinador. Não, o que ele está a dizer, o que João Pereira está a dizer, e parece-me óbvio e bastante claro, e que já deveria ter dito, devia ter começado por aí até as suas intervenções, é de que eu posso jogar no mesmo sistema, mas se eu não sei o que é que vai na cabeça de Ruben Amorim, eu não consigo passar isso aos jogadores. Rita, quer dizer, ele pode... vamos saber o que vai na cabeça. Desculpa, Pedro, houve uma coisa, qualquer nós, pessoa... pelo menos viu os jogos do Sporting de Ruben Amorim. Pronto. Há mudanças, eu não estou a falar do sistema tático, estou a falar das dinâmicas da equipa. Há mudanças nas dinâmicas desta equipa que não lembram ao diabo de fazer. Certo, mas repara numa coisa, eu percebo o João Pereira quando diz que eu só consigo defender-me e defender o meu jogo se conseguir introduzir aqui as minhas dinâmicas. Porque ele não vai meter a equipa a jogar, olha, façam aquilo que o Amorim vos dizia para fazer. Depois no final do jogo, deixa-me só terminar. Depois no final do jogo perdes o jogo e vais justificar aos jogadores o quê? O que é que correu mal? Tu não sabes. Portanto, o que o João Pereira está a fazer é, pegando no esquema que a equipa melhor funciona, adicionar as dinâmicas dele. Se são certas e estão a resultar, obviamente que não. Mas ele como treinador pensante, que é essa a ideia que ele quer passar, tem que defender-se desta forma. Agora, ele não está, e é isso que ele diz, ele não está na cabeça de Ruben Amorim, portanto, ele não sabe, qualquer um de nós, ou qualquer analista, ou qualquer pessoa, vê os jogos do Ruben Amorim e percebe como é que a equipa joga. Isso aí é a parte fácil. Agora, aquilo que está por trás disso, o que é pedido aos jogadores, conversas são tidas com os jogadores, isso é tudo um backstage que ninguém tem acesso e que só o Ruben Amorim sabe fazer. Mas o João Pereira, na Academia de Alcochete não houve comunicação entre as partes, na Academia de Alcochete no último ano. Pode haver a comunicação que tu quiseres, mas há coisas que são intrínsecas do treinador. Mas a maneira como o Amorim fala com o Yulman ou com o Jóqueres ou com o Trincão... a empatia, a forma como comunicas. Eu percebo o João Pereira foi uma escolha de continuidade assumido por toda a gente. É isso. Sim. Agora, o que eu estava a defendê-lo, porque é a única declaração que eu revejo algum tipo de noção a João Pereira no último. Sim, é essa mesmo, que é não peçam para imitar uma coisa que eu não consigo replicar. E eu entendo perfeitamente isso, porque as coisas correm mal e ele agora consegue chegar ao final do jogo, acho eu, porque também não estou no balneário, e consegue dizer aos jogadores, olha, Dani, eu pedi-te para fazer isto não aconteceu, tal. Se ele tiver a fazer simplesmente uma copy-paste daquilo que o Ruben Amorim fazia, ele não se consegue explicar sequer aos jogadores. E, portanto, ele como treinador que está a construir supostamente uma personalidade e uma ideia, é este o caminho. Agora, não está a resultar nada disto, obviamente. Segue, Pedro. Sim, termino dizendo que consigo perceber o que tu dizes, Rita, e eu consigo perceber essa declaração do João Pereira. Foi uma das poucas demonstrações de alguma personalidade de uma pessoa
e eu percebo a pressão que ele sente, mas que não me parece nada carismática. Há pouco vocês falavam, acho que foste tu, Rita, que disseste o que é que estes jogadores sentem no balneário quando ouvem João Pereira, o que é que... Eu vou ser honesto, eu ponho na pele de um desses jogadores porque, repara, a maioria destes jogadores, o Ruben Amorim também chegou ao Sporting muito inexperiente, não tão inexperiente, mas muito inexperiente. Mas estes jogadores, pelo menos estes jogadores mais sonantes do Sporting, já apanham um Ruben Amorim com mais estalega, com mais estofo, com mais nome no Sporting e em Portugal. E eu coloco-me na pele destes jogadores. Eles aprenderam imenso e têm tido um caminho super evolutivo com o ex-treinador. É uma regressão. Até para eles, enquanto jogadores, aqueles que eles aprendem no treino dia a dia, é uma regressão. Se tu fores ao Benfica, o Lage ganha a equipa com o 4-0 Atlético Madrid, que é quando os jogadores percebem, ok, este treinador sabe pensar, podemos confiar nisto. Se tu quiseres no limite, o Vítor Bruno, coisa com a vitória, consegue na Supertaça, consegue ali ganhar o balneário pelo menos durante um mês e tal. O João Pereira ainda não conseguiu isso, não. Um 7-0 ou 6-0 ao Amarante que vai garantir nada, obviamente. É um a questão é que o Amorim já tinha treinado séniores e apesar de ter sido o Casa Pia na terceira divisão ou na segunda B, ou como é que era o Campeonato Nacional de Séniores. Na altura. E depois tinha apanhado uma equipa B no Braga que são séniores também. E depois apanhou o Braga e ganhou uma taça da Liga. E o Amorim apanhou um Sporting muito fraquinho, não é? A primeira equipa do Amorim não tem personalidade. Mas já chega ao Sporting. Nem na qualidade. Já chega ao Sporting com experiência de séniores. O João Pereira não chega. Não chega nesse patamar. Já para não falar de características individuais, claramente o Amorim tem um dom para a palavra e para a comunicação, que também é trabalhada e que é treinada, que claramente João Pereira não tem. E há ter essa empatia, mais essa percepção. Voltamos ao tema. Em que reuniões, em que almoços, em que jantares é que João Pereira teve tão bem disposto e com tanta personalidade que é o primeiro nome de há 4 anos para substituir Ruben Amorim. Mas o Amorim às tantas disse que estava fora na próxima época, já tinha dito ao Presidente, não renovava, pronto, também vai contra aquilo que ele disse a certa altura, que tinha a renovação na mesa, mas disse, já tinha dito ao Presidente e ao Viana que no final da época estava fora. Se há uma comunicação para o Presidente a dizer ao João Pereira, olha, vai-te preparando que és tu, deve chegar a um ponto. Mas é ele porquê? Está bem, mas deve chegar a um... E ele diz, ok, então estou preparado para a próxima época, pronto. Pelo visto, o Varandas disse-lhe há 4 anos. Ainda Pronto, o homem estava a acabar a carreira que ele ia ser treinador do Sporting. Mas chega a um ponto que ele diz, olha, o Amorim vai embora agora, tens que entrar já. O outro vai dizer, olha, já não quero. Então e o Varandas faz o quê? Olha, então vou buscar outro, mas não vou buscar durante 6 meses. O outro teve que assumir já. Agora, devia ter, se ele não estava preparado, tinha-os no sítio e dizia, pá, se é assim não posso, não estou preparado. Ou então era mais humilde na apresentação de João Pereira e dizia, este era um projeto, estava a ser preparado, estamos a avançar um bocadinho mais precocemente do que aquilo que era suposto, mas eu confio na equipa e no desenvolvimento de João Pereira e vamos para a frente. Ou apresentava um nome forte, ou apresenta João Pereira com mais humildade. Não vai apresentar o João Pereira como se o João Pereira fosse o Guardiola. Concordo. Olha, eu pegando uma palavra que nós hoje, on-off, já usámos muito, que é a palavra tosca, isto foi uma maneira tosca do Frederico Varandas se afirmar no Sporting, perante os sportinguistas, é a minha opinião. Foi uma maneira tosca porque ele vê o Viana a fugir no final da época, Amorim fugiu agora e toda a gente tem dito, imprensa, comentadores, adeptos, toda a gente tem dito que a parte forte do projeto do Sporting era a dupla Ruben Amorim e Viana, principalmente com o foco no Ruben Amorim. E isto foi o Frederico Varandas, de forma errada, ou pelo menos até agora, a demonstrar que não, porque o projeto Sporting, apesar das saídas, estou cá eu, estão os meus e portanto isto avança para a frente com as minhas decisões. Pá, se fosse assim ia buscar um treinador que é bicampeão da Libertadores. Eu acho que é mesmo ele a dizer... Acho que é mesmo ele a dizer que ele a tentar afirmar-se, mas da forma mais tosca do mundo. Vamos avançar, mas a safa dele até seria a saída de mais um elemento, na minha opinião. Se o Gyökeres sai em janeiro, esta é uma dica para o Varandas. Forçar a saída do Gyökeres e a partir daí dizer, meus amigos, eu perdi o treinador, perdi o melhor jogador, vocês só se estiverem malucos é que acham que a coisa vai continuar. Mas olha, que eu acho que nem vai ser preciso forçar a saída. Se isto continuar assim, ele é o primeiro a querer ir embora. Vamos ver. Um ponto só por causa do Moreirense, um clube que merece todos os elogios, porque antes de mais é um clube estável e que é um clube claramente de Primeira Liga e que tem apresentado plantéis super competitivos e, portanto, fica aqui o meu elogio ao Santa Clara, ao Moreirense, ao Santa Clara já lá vamos.
e que mistura, neste caso, jogadores experientes já de Primeira Liga, Maracás, o Marcelo, o Kevin Silva, o guarda-redes que já está há alguns anos, o Schettino, que foi um jogador que esteve no Santa Clara, que depois até foi para o Sporting de Braga, e depois tem esta junção entre esses jogadores experientes e depois outros jogadores relativamente mais novos, mas que passaram por clubes grandes ou clubes maiores que o Moreirense cá em Portugal. Estou a pensar em Dinis Pinto, que marcou o gol, esteve no Braga, o Frimpong no Benfica, o Sidney Tavares, que esteve no Porto e antes esteve no Leicester. Aliás, foi formado no Leicester, fez um bom jogo. O próprio Benny, que é um jogador mais velho, mas que fez formação no Porto, apareceu muito bem no Leixões, que o levou ao Benfica B. Depois a coisa não resultou, mas apesar de tudo é um bom valor. O Pedro Santos, que é um jogador que eu acho que vai aparecer mais tarde ou mais cedo, jogador da equipa B, do Benfica, o Buta, que esteve no Braga, no Udinese, e depois tem 2 craques, e queria sublinhar estes 2 craques, o Madsen e o Alanzinho, que regressou neste jogo. E portanto, isto é um bom plantel, não é um dos melhores plantéis da Liga, não estou sequer a falar das 4, 5 melhores equipas, mas de facto é um plantel super competitivo e o Moreirense mexe bem no mercado. Para finalizar, uma palavra também ao César Peixoto, porque ele fala muitas vezes da alma da equipa, mas eu acho que também merece ele próprio ter o mérito, ou receber algum mérito por isto, porque é uma equipa que se adapta muito bem aos jogos e durante os jogos. O que nós vemos o Moreirense a fazer nas primeiras partes é diferente daquilo que faz, por exemplo, nas segundas. Isto em função dos jogos, não é? Quando chega à vantagem. É uma equipa que sabe ter bola, que chega muito rapidamente à baliza e depois tem uma organização defensiva. Quando tem que fechar os espaços, quando tem que encurtar o espaço, no fundo. É uma equipa super competente e, portanto, isto não é só a alma. Acho que há todo o mérito do César Peixoto, sendo que eu acho que ele fica muito marcado por aquela época no Passos Ferreira em que foi despedido e depois volta e o Passos Ferreira desce na mesma. Eu acho que o Passos Ferreira jogava mais do que outras equipas, mas acabou por descer, e fico feliz por ele porque está a ter mais uma oportunidade e eu acho que está a cumprir e portanto, queria deixar esta palavra. Só dar uma nota, pegando o que estás a dizer, eu acho que o César Peixoto é um exemplo bom daquilo que é deixar algum tipo de liricismo de lado. E ser um treinador que percebe que o contexto profissional às vezes exige mais adaptação, e eu sinto muito isso nesta equipa do César Peixoto e que já se nota desde o início da carreira dele. Acho que é um treinador que às vezes é pouco valorizado, é pouco falado, se calhar até por aquilo que foi até a sua própria, muitas vezes, carreira futebolística, que teve uma ótima carreira, que às vezes fala-se pouco, e acho que como treinador tem mostrado uma adaptação muito interessante e as suas equipas, para além de jogarem quase sempre bem, são equipas que depois também defendem bem e estão disponíveis, por isso é que ele também fala da alma, estão disponíveis para sofrer e não há necessidade, se é preciso bater longo e correr, e é uma equipa que se adapta muito bem, e isso mostra, ao contrário de outros treinadores em Portugal já com mais alguns anos de carreira, mostra evolução, crescimento, maturidade e muita humildade. Portanto, um trabalho fabuloso do César Peixoto até o momento, e se não houvesse Santa Clara, acho que era a equipa sensação da época. E de realçar essa tónica do ponto de vista estratégico do César Peixoto e, portanto, dessa adaptabilidade. A nossa Liga Portuguesa tem as suas particularidades, e o César Peixoto está a saber adequar-se a elas e muito melhor do que fez no passado. Isto também é experiência, também é andamento que ele, enquanto treinador, está a ganhar. E neste jogo senti-se isso. Para terminar, se houve de mérito do Sporting, como nós na altura até tweetámos e até falámos entre nós, na questão da pouca largura, portanto, de não ter os 2 alas projetados ao mesmo tempo, subidos, e a dar essa largura, dos centrais do Sporting não conseguirem atrair, ou não quererem, no plano estratégico, atrair a subida do Moreirense para depois jogar na profundidade do Pro Gyökeres. A verdade é que, se há esse mérito do Sporting, há muito mérito do Moreirense na forma como o Samit disse bem, quando tem que adaptar durante o jogo e tem que juntar mais linhas, consegue fechar o espaço central do Sporting. Um jogador como o Bragança teve muito pouco jogo entre linhas, mérito do Moreirense, e ao mesmo tempo, quando o Sporting também galga para abrir nos 2 corredores, consegue estender a equipa defensivamente ao ponto de não permitir essa largura ao Sporting, e não são todas as equipas que conseguem fazer isso, mesmo que seja contra este Sporting ligeiramente mais fragilizado neste momento. É um treinador muito mais preparado, desculpa, Samit, é um treinador muito mais preparado para estar na elite do futebol português, que é a primeira liga, quer gostemos, quer não, do que o João Pereira, por exemplo. Portanto,
Sim, vamos ao Famalicão Porto, mais uma escorregadela do Porto, diria. Portanto, o Famalicão 1, Porto 1, gol do Aranda para o Famalicão e do inevitável Samu na segunda parte para o Porto. No Famalicão, primeiro e único jogo do Ricardo Silva, da lenda Ricardo Silva, que substituiu o Armando Evangelista, também uma saída assim meio estranha, diria eu. Falou-se muito do Daniel Sousa, agora parece que é o Hugo Oliveira, o treinador do guarda-redes, que está na equipa técnica do Fulham. Parece pelo menos ser assim, o nome mais forte, pelo que li, para assumir a posição o cargo de treinador principal do Famalicão. Um jogo que marcou o regresso de Sorriso, uma grande figura do Famalicão no início da época, mais de 2 meses depois de se ter lesionado, mas já lá vamos. No Porto, nos últimos 5 jogos fora, 3 derrotas, 2 empates. A última vitória longe do Dragão foi frente ao AVS em outubro. Dito isto, Azevedo, começo por ti. O que é que te pareceu este jogo? E se o cerco começa a apertar demasiado para o Vítor Bruno, o que é que te parece? Olha, parece-me que sim, parece-me que começa a apertar demasiado, mas já percebemos, e lá está, publicamente, que a confiança se mantém, portanto há essa demonstração e Vítor Bruno terá esse tempo por parte da direção do Porto, até ver, isto é sempre volátil, o futebol é o que é, mas há essa confiança. Este Porto em Famalicão, o que eu sinto neste Porto é que tem pouca chama, sabes? Comparando com os outros, com os Portos anteriores, anos anteriores. É um Porto que teve muito mais oportunidades, teve mais bola, claro que sim, foi uma equipa afirmativa. Eu até acho que faz uma boa primeira parte em que não consegue marcar e o Famalicão marca contra a corrente. O Famalicão até marca numa altura em que o Porto está muito bem no jogo. O sendo que muito bem aqui é relativo, mas pronto, muito bem para o que o Porto tem feito nas últimas semanas. Por exemplo, teve o azar de um jogador como o Diogo Costa não dar essa segurança que costuma dar, ou que costumava dar. Tem estado uns furos um bocadinho abaixo, tal como a equipa toda. E depois há um problema para mim neste Porto, que é a não manutenção de um 11. E eu acho que enquanto o Vítor Bruno não conseguir ter um mesmo 11 a jogar 4 jogos seguidos, mas o não Porto vai conseguir passar disto. De ganhar um jogo, perder outro, empatar um, ganhar outro. Mas o Porto repetiu o 11 frente ao que utilizou contra o Casa Pia. Contra o Casa Pia. Pronto, e é aqui que eu entro agora. Para mim não é o melhor 11 do Porto. E portanto, eu acho que o Vítor Bruno, ainda às valências dos jogadores que ele tem à sua disposição, portanto, peça por peça, qualidade individual e aquilo que eles podem dar ao coletivo neste sistema tático, isto é meramente pessoal, mas eu acho mesmo isto. Enquanto o Porto não estabilizar este seguinte 11, e até apontei aqui para não perder nenhum jogador: Diogo Costa na baliza, Martim Fernandes, Neon Pérez, Tiago Jaló, Francisco Moura, Alan Varela e Nico Gonzalez, e depois os 4 da frente que foram titulares nos 2 jogos. Portanto, o PP, por esta ordem: PP à direita, Fábio Vieira a 10 e Galeno na esquerda. Jogaram alguns jogos com esse 11. Seguidos não aconteceu, Maia. Foi antes do regresso do Otávio era esse 11. Não, mas foram 2, 3 jogos. Ou seja, tens um Benfica com Laje que o Fábio Vieira agora teve para treinar, que não fez para a época, que tem um 11 que toda a gente sabe qual é que é o 11, e tens um Porto de Bruno que não sabes qual é que é o 11. Olha, deixa-me só interromper-te aí, só para dizer uma coisa, também é a minha opinião. Eu acho que esse 11 neste momento não vai acontecer desde logo, porque o Eustáquio não sai do 11. Eu acho que o Eustáquio, e já lá vou ao jogo também, mas ia falar do Eustáquio, mas falo já. O Eustáquio e essa é a grande novidade do Vítor Bruno para este jogo, porque o Alan Varela voltou do castigo e não foi titular. E eu acho que o Eustáquio é muito subvalorizado e por alguma razão ele acaba sempre por ser uma solução. Já o era com o Sérgio Conceição e agora aparentemente é para o Vítor Bruno numa função diferente. É que com o Sérgio Conceição ele jogava mais à frente e tinha uma qualidade, manifestava uma qualidade que eu acho muito interessante, que é, e já falei disto aqui algumas vezes, que é as incursões que ele tem na área. É um Gundogan do Porto, com as diferenças, sendo que agora com o Vítor Bruno aparentemente aparece ali na posição 6, digamos assim, e até foi dos melhores jogadores do Porto em Famalicão. Portanto, eu acho que a questão neste momento já está um bocadinho mais...
já é um bocadinho mais do que o 11. Eu percebo aquilo que tu dizes, de facto o Porto demorou muito, ou ainda continua à procura do 11 base, ou está a demorar, exatamente. Eu acho que e agora concordo aqui contigo, eu acho que este jogo do Porto até foi muito parecido com o jogo em Moreira de Cónegos. Acho que o Porto entrou melhor, entrou por cima, obviamente que o Famalicão entregou a bola, porque era essa a estratégia e fazia mais sentido. Mas o Porto é uma equipa que até imprime alguma velocidade no passe, é uma equipa que chega relativamente bem à área e depois aí falta alguma coisa. Falta mais do que ser só o Samu a resolver os jogos ou a tentar resolver com golos. E depois há outro aspecto que é, e eu já falei disto também nesse jogo contra o Moreirense, é que o Vítor Bruno tem que tentar resolver a pouca agressividade defensiva do Porto. Ele já disse que o Porto sofria golos do nada, mas eu acho que não é bem do nada. São golos muito consentidos. Qualquer equipa, porque o Porto depois desliga. O Porto não é regular nos jogos. Entra normalmente com uma energia renovada, e isso até é um mérito do Porto, porque apesar dos resultados consegue entrar no jogo sempre com alguma velocidade e alguma estaleca, e depois desliga do nada. É verdade que há o erro do Diogo Costa, mas o golo em si é muito consentido. Há muitos lances em que as equipas adversárias conseguem trocar a bola à frente da área do Porto e não há ninguém que salta na pressão. Eu acho que esse é o aspecto que deve ser mais preocupante no Porto neste momento. Sim, já só agora, dar essa nota. Para não ser esotérico, quando falava da chama, era precisamente isso. Essa questão, essa agressividade competitiva e essa concentração no jogo todo, nos detalhes. E eu concordo contigo, o Porto desliga demasiadas vezes durante o jogo. Mas já agora, eu por acaso acho que ainda há outra questão. É que eu acho que esta equipa do Porto é uma equipa à partida, e acho que o Vítor Bruno tem falado sobre isso, e à partida é uma equipa de posse, mas a equipa não está montada para isso. Acho que a melhor versão do Porto é mais em transição do que outra coisa qualquer. É uma equipa, basta ver na segunda parte, por exemplo, basta ver na segunda parte o Porto, os melhores momentos do Porto é quando o jogo está mais partido e a equipa é mais forte em transição, porque também tem um ponta de lança que é capaz de ser quase tão bom como o Gyökeres nesse aspecto. Não quer dizer... Já com o Conceição, o Porto era uma equipa de transição muito mais forte nos momentos de transição. É muito melhor. E portanto, a equipa muitas vezes, eu concordo com o Samit, às vezes até consegue acelerar, mas depois é pastelona com bola. Quando tem bola é uma equipa pastelona e torna-se muito previsível. Depois, como o Samit estava a dizer, é uma equipa que depois chega ao último terço e é só, onde é que está o Samu? Onde é que está o Samu? Pá, não há bem volta a dar, porque as equipas, pá, estamos em dezembro, as equipas já viram o Porto jogar, as equipas vão se adaptar a defender, e portanto, para além disso, para além desta incapacidade que eu acho que o Porto tem de filosofia e depois ao mesmo tempo da forma como a equipa está montada, ou melhor, como é que a equipa deveria estar montada para as capacidades dos seus jogadores, há um segundo ponto que eu também acho que é decisivo e vai ser muito decisivo durante o resto da época, e que eu também acho que acabará por ser no Sporting, que é a guerra que o Vítor Bruno neste momento tem e comprou com os adeptos. Não sei como é que vai sair deste buraco, à exceção dos resultados que não estão a aparecer. Deixa-me só dizer, eu acho que ele não comprou a guerra. As declarações de ontem. Sim, mas ele a certa altura há um limite, não é? O Vítor Bruno, a certa altura, eu não estou a. Acho que não tem de ser ele esta comunicação, acho que tem que haver alguém em cima dele a fazê-lo. É um bocadinho à semelhança do Roger Schmidt quando leva com os copos, não é? Claro, aquilo é uma coisa intempestiva. E ele, neste caso, há muitos defeitos no Vítor Bruno, até no discurso. Parece que está sempre tudo bem, e que a equipa isto, a equipa aquilo, e que tentou, e que tentou, não sei o quê. Pronto. Agora, naquele momento em que os jogadores estão a ser insultados todos os jogos, ele como líder de equipa, também para agarrar o balneário, tem que se chegar um bocado à frente. Não foi ele que ele até hoje nunca tinha falado dos adeptos. E a verdade é que o Vítor Bruno tem o problema, que eu também já falei sobre isto, da minoria não silenciosa no Porto, que está nos estádios, que muitos deles nem votaram no Vilas Boas e que não gostam do Vítor Bruno, e que à mínima derrotas estariam, a tirar garrafas. É verdade, eu percebo isso. Se calhar a expressão que eu usei não foi a correta. Tu achas que só que neste momento... Agora já está, é isso. É isso. Isso. Mas assim, agora acho muito difícil que isto dê volta. Sim, eventualmente. Agora, eu acho que o Vítor Bruno, apesar nesse momento, e depois também vi eu por acaso vi as imagens e logo a seguir ao jogo,
ele, a verdade é que não diz nada eu não ouço nenhuma palavra da boca dele. Ele simplesmente olha para os adeptos e chega-se um bocado à frente. Depois fala na flash sobre isso. Sim, mas ele aí na flash diz que basicamente estavam a insultar os jogadores e que não valia a pena, e até diz foi a primeira e última vez. É isso. E que ele próprio fez isto. Rita. Não, estou bastante curiosa para perceber exatamente isto que o Maio falava, como é que as coisas se vão comportar, ou como é que as coisas vão acontecer até daqui para a frente, até por questões extra-Vítor Bruno, que tem a ver com a relação das claques com Pinto da Costa, a questão de Vilas Boas, que pôs alguns limites às claques. Portanto, há aqui muita coisa que não tem a ver propriamente com o Vítor Bruno. Portanto, percebo as palavras do Vítor Bruno quando diz que isto não vai voltar a acontecer. Acho que concordo com o Samit. Ele está também a tomar uma posição para dentro do balneário, e parece-me a mim que é a posição correta para se tomar. Ele não foi mal educado. Não... Mas o que é que não vai voltar a acontecer? A aproximação aos adeptos. O que ele diz é que a atitude... Não volta a chegar perto dos adeptos. Acho um erro isso ser comunicado. Repara, mas quando há um desrespeito brutal da parte dos adeptos, não é? Como houve... Eu entendo isso. Eu acho que é um erro essa comunicação. Tu tens o Samu que acabou o jogo da Taça de Portugal a chorar. Portanto, também numa aproximação aos adeptos. E neste caso, ele o que vai fazer é, o Samu está lá outra vez, ele diz ao Samu para se ir embora, ele pede aos jogadores para saírem, e ele vira-se para os adeptos. Mas eu quando digo vira-se, ele não tem ali uma atitude do género, eu vou para cima de vocês. Ele olha para os adeptos e está ali do género um bocado a imagem, olha, não sei se é a melhor comparação, mas o Mourinho, eu lembro-me de fazer isto em Madrid. Ele disse, convocou... Está aí o cheque semanal. Não, mas foi um momento desafiante, com todo o outro elan e com todo o outro charme, etc, que foi o Mourinho. Não sei se vocês se recordam deste jogo em que aí não eram as claques, eram digamos que os adeptos das centrais, que assobiava o Mourinho. Ele disse, meus amigos, então no próximo jogo eu estarei 10 minutos antes do jogo no relvado e vocês podem assobiar. E foi lá. Subiam tudo aí e depois calam-se durante o jogo, não subiam durante o jogo, exatamente. Exatamente, naquele caso, os únicos que apoiavam que é grande personagem. Que apoiavam o Mourinho eram os Ultrasur, os Ultras do Real Madrid. Pronto, e desculpa Rita interrompido, mas eu acho que aqui o Vítor Bruno é o que é. E acho que, e estamos há pouco a falar do João Pereira, acho que isto não são situações comparáveis. O Vítor Bruno, eu acho que tem tido falta de capacidade para montar a equipa, e lidar com a equipa e pôr a equipa a jogar. Acho que não tem a ver com... ou seja, eu acho que os jogadores ainda estão com o treinador de certa forma. Há pouco o Maia dizia que o Porto parecia mais revoltado com o resultado em Famalicão do que o Sporting em Moreira de Cónegos. Eu sinto que o Porto ainda tem aqui alguma coisa para provar, mas não está a conseguir de forma nenhuma. E então, se as coisas na Europa continuarem a não correr bem, vai ser muito difícil. Continuo a achar que a realidade desportiva e financeira do Porto também não permite que haja outras soluções. E não consigo pensar em... Vilas Boas também não afasta Vítor Bruno, porque quem é que vai pôr lá, não é? E em condições... É o Luís Freire. Achas? Mas o Maia acha que é o Luís Freire para todos. Para todos. Não. Acho que o Luís Freire e o Luís Castro são treinadores. Ou o Abel. O Abel não. O Abel acho que é para o Sporting. O Luís Castro Mas ia para o Porto. Ia para o Porto. O Luís Castro neste momento não tem clube. Ele agora disse esta semana que só iria voltar a treinar no início da próxima época. Exatamente. Ou pelo menos esse era o intuito dele. O ideal dele. A maior parte dos treinadores portugueses, exceção feita, o Ruben Amorim, de treinadores que estão ao próprio Mourinho, que está na Turquia a receber, também não fazia obviamente sentido ele agora vir para o Porto. Acho que o Porto continua a ser atrativo. O Azevedo falou disso aí há uns episódios, quer dizer... Sim, continua. Agora, mais uma vez, eu acho que o Vilas Boas está agarrado ao Vítor Bruno, como a Varanda está agarrado ao João Pereira. Portanto, é o nome é uma escolha de... Faz lembrar pessoal. Este período de tempo, e há bocado vocês falavam de João Pereira, eu estava a pensar nisso, faz lembrar os primeiros meses desta época de Rui Costa com Roger Schmidt, não é? Já toda a gente sabia o que é que ia acontecer, estava só à espera que Rui Costa tomasse a decisão que era óbvia para todas as pessoas. Toda a gente não sei.
Pronto, no 87% de... Não, mesmo aqui no projeto. Sim, por isso é que estamos nos 87%. Mas toda a gente estava, ou quase toda a gente já esperava que aquilo acontecesse. O Benfica estava a perder tempo, como o Sporting está a perder tempo. Não, as voltas que a vida dá, não é? O Benfica neste momento parece a equipa, o clube, até tens aqui esta ponte, Samit, parece o clube mais estável nesta relação. Sim, mas sendo que o Rui Costa tem uma vantagem, porque o Rui Costa como não tem assumidamente um projeto, está tudo bem, portanto. Mas antes da ponte, eu queria só também, como fiz questão de elogiar o Famalicão, o Moreirense, queria só fazer uma nota em relação a este jogo, em relação ao Famalicão, mas antes disso, queria dizer que este jogo também, e aí há claramente culpas do Vítor Bruno e muito mérito do Ricardo Silva, porque o Ricardo Silva, quando o Famalicão sofre um igual, aí também queria fazer aqui outra nota individual, exatamente. Mas o Ricardo Silva foi um bom exemplo de alguém que não se deixou ficar. O Porto marca um igual, ele logo a seguir faz uma substituição, mete o Aranda no flanco, mete o Mário Gonzalez no meio, portanto, mete um ponta de lança, solta o extremo que estava a jogar no meio, depois mete o Sorriso, depois não tem medo de tirar o Gustavo Sá. Mete o Matias de Amorim, que entrou muito bem. O Porto, que estava por cima antes do golo, nunca mais voltou a estar, pelo menos não conseguiu prolongar esse bom momento. E parecia, quando o Samu fez o golo, parecia claramente que o Porto ia fazer o 2-1 rapidamente. E, portanto, o Ricardo Silva contrariou isso e bem. Uma nota individual para o Topic, grande exibição do Topic, do sérvio, que já é internacional pela Sérvia, porque se fala muitas vezes de cor do Zaidu e do Gustavo Sá, aliás, bom, eu agora ia dizer isto, não vou dizer, mas fala-se de cor do Gustavo Sá e do Zaidu, mas ontem o Topic foi claramente o melhor elemento do Famalicão, foi ele que estancou muitas vezes ali o meio campo do Famalicão, aguentou a pressão do Porto. E uma nota individual, aqui meia, não só para ti, mas aqui para o Samu, porque o Samu de facto é um craque. E agora, a notícia para o Porto é que só o Samu é que marca gols e portanto é isto. E para mim é uma boa notícia. Para mim é fantástica. Para o Benfica, se calhar será uma boa notícia que mesmo sem os gols do Pavlidis, outros apareçam. Mas o Samu de facto, não só por toda aquela questão de aparecer na largura, na profundidade, etc., nem tem aparecido assim tanto. O golo que ele marca é um grande golo. Ele dá um passo atrás, domina de peito, deixa a bola bater no chão ao de leve, manda lá para dentro. E depois há outro aspecto do Samu, e portanto eu acho que ele é a única grande boa notícia do Porto este ano, que é ele claramente sofre com aquilo. Portanto, ele está lá sempre. Ontem ele até fazia confusão, quer dizer, o único jogador que está bem, estava ali na frontline, meio... Ele quase nem se apercebe e está ali a ouvir os insultos dos adeptos. E a forma até como festeja o gol depois é anulado, bem anulado, diga-se. Até a forma como festeja esse gol mostra que aquilo claramente é dos que sente. E por acaso não muito com ele. Só não foi o 11º porque, pronto... Não, acho que o Samu de facto tem tudo para ser uma figura importante neste Porto. Para vocês é penalti ou não? Mas esse não é vendido. Sim. Para vocês é penalti? Sim. Para mim é penalti. Tenho dúvidas. Acho que ele mexe o braço o suficiente e não está tão encostado. Mas sim. Também levanta dúvidas. Sim. Eu acho que posso passar para ti só dizendo isto em 10 segundos, que é a grande incapacidade, falamos aqui da alma, da agressividade, tudo isso. A grande incapacidade deste Porto, para mim, um Porto que está em penúltimo lugar no acesso ao play-off da Liga Europa, a grande incapacidade deste Porto é que tem esses momentos, esses fogachos, esses 5 minutos de controle, esses 10 minutos de ataques continuados, de alguma pressão. O Porto não consegue controlar um jogo. Não consegue. E, portanto, enquanto não o conseguir fazer, demonstra que é uma equipa que competitivamente não é madura, que não está preparada para lutar por grandes coisas e, portanto, parece-me que vai ser muito complicado entrar numa série de vitórias, numa daquelas sendas de vitórias seguidas, enquanto não conseguir fazer isso. É uma equipa que, e aqui, por falta, parece-me a mim, não estou lá nos treinos, mas deduzo eu que por falta de trabalho do treinador, da equipa técnica com a sua equipa, o Porto principalmente ao nível defensivo. Principalmente na parte defensiva. O Porto não consegue controlar os jogos, parece que não está preparado para os problemas que os adversários diferentes que lhe vão criar. Sim. Isso é muito mau. Queria só dizer uma coisa que não me lembrei há pouco sobre esta questão dos adeptos e do Vítor Bruno e tudo mais. O Porto hoje de manhã lançou um comunicado, o Porto Clube,
em que repudia toda a violência contra o staff e contra os jornalistas e contra a equipa e tudo mais, e que diz que vão apurar responsabilidades, identificar os responsáveis e tudo mais. Portanto, aquela questão que nós, isto de uma forma indireta, mas até bastante explícita, é a direção do Porto a colocar-se ao lado de Vítor Bruno e a meter força nas palavras que Vítor Bruno disse depois do jogo. Portanto, Claro, parece-me... e acho que é uma posição, é a posição mais adequada. Aquilo é uma Claro que estupidez sim, mas o que há acontece. uns tempos não veríamos isto E a corajosa. acontecer. não, E claro. posição muito corajosa. Sim, tal como Estão a se calhar- trabalhar com a polícia Sim. para identificar as pessoas em questão, quer dizer, Sim, até isto... porque o Vilas Boas não deve nada àquelas pessoas, não é? Exatamente. E portanto Posição está... muito corajosa para a história do Porto. Eu estava a usar o exemplo do Sporting e do Varandas, eu acho que esta aqui, apesar de tudo, Sim, mas vai na sequência mais daquilo que impactante. o Porto também é assim. É preciso de relembrar, e esta semana houve desenvolvimentos em relação a isso. O Porto constitui-se assistente no processo no processo que envolve o líder da claque dos Pedragões e outros elementos, e portanto e o Varandas. E o Vilas Boas falou abertamente sobre isso, sendo o Porto é lesado no entendimento dele de todas estas situações. Portanto, é isso. Agora sim, a tua ponte, Maia, vamos ao Benfica, que recebeu e ganhou o Vitória de Guimarães com um gol solitário de Aktürkoğlu aos 29 minutos. O que é que eu acho sobre este jogo? gol solitário é a mesma expressão de rádio. Pá. Gol solitário. Mas não sou eu que estou na rádio. Não. Por falar nisso, É esta verdade. semana estreou-se a Rita Também na querias esta TSF. ponte. Esta foi perfeita. Esta foi Pavlidis. Esta foi, Ainda bem que o esta Samit foi- é Aktürkoğlu. Não é Não. Pavlidis a marcar. Esta foi calhou mesmo, mas portanto, parabéns à Rita que está de regresso à rádio, não é? Está de regresso, não é? É a estreia agora na A TSF. estreia em desporto. E que esteve ontem no Benfica Vitória. Rita, mas permite não começar por ti. Porque Claro, eu tenho, está à eu tenho vontade. só A mas estrela é o Diogo. tu deves ser a segunda pessoa, mas não é o Diogo também, não é o Diogo. não. Eu lançaria aqui este resumo do jogo. Um Benfica que deveria estar muito melhor do ponto de vista coletivo nesta altura, frente a um Vitória que merecia muito mais do que perder por 1-0 no Estádio da Luz. E eu pergunto ao Azevedo se ele concorda comigo. Concordo contigo, apesar de tudo um Vitória curto no último terço. Eu gostei muito do jogo do Vitória porque é um Vitória a demonstrar a qualidade que tem. É um Vitória que veio ao banco buscar os jogadores que foi buscar para este jogo. É um Vitória que condicionou o Benfica na área do Benfica o jogo todo, não foi momentaneamente. O Vitória conseguiu posicionar-se de forma espetacular no campo, na minha opinião, e aí tenho que dar o mérito àquela dupla Manu Silva e Andel que estiveram impecáveis. Eles foram a cola da equipa, eles fizeram com que o Vitória tivesse quase sempre as linhas bem juntas, quer estivesse no meio campo do Benfica, quer estivesse organizado atrás. E esses dois foram jogadores importantíssimos, fazem uma exibição estrondosa, e o Manu Silva até um bocadinho passa um bocadinho mais despercebido, porque o Andel tem sido o destaque na época toda. Mas foi um grande Vitória, Samit, e um Benfica que até teve que se readaptar estrategicamente a meio da primeira parte. Há ali um detalhe quando o Trubin cai, supostamente lesionado. Bruno Lage, aquilo é claramente pensado e aproveita para chamar a equipa para redefinir estrategicamente, porque foi obrigado a isso por um Vitória do Rui Borges, que é uma equipa, acho que é das equipas que eu tenho visto mais jogos esta época. Portanto, o Turbino não estava lesionado e mandou-se para o Não, chão. o Turbino Claro. mandou-se para o chão para o Di Maria trocar de botas. Não. Foi para o Di Maria trocar de chuteiras. E O Bruno Lage aproveitou a paragem para falar com o entretanto, chama a Leandro equipa toda, e quase. com o Aktürkoğlu e Esteve ali a sim, definir mas coisas. aquilo Portanto, foi mas para o Dom Di Maria mudar de botas. Estou-me a dizer que Não o mais nada. Turbino Mandou-se para o chão e não foi a única vez, não é? No final do jogo também algo teve legal. outra quebra Queimou de tensão. tempo, O Turbino também. E Mas já lá vamos. E depois, bem, vocês os dois estão espetaculares. Às vezes está irritado. É só para te depois- irritar, mas... E depois, indo mais ao Benfica, Samit demonstrou essa incapacidade. Ou seja, se por um lado há mérito do Vitória, e acho muito injusto que não se dê esse mérito ao Vitória, se por um lado há mérito do Vitória na forma como tentou ser impositivo e como condicionou com o seu posicionamento as linhas de passe do Benfica, por outro lado há essa incapacidade, houve. E para mim, e aqui até vou contra o que eu e acho que tu, mas falo apenas por mim, dissemos a semana passada, jogando muito bem ou jogando de forma mediana, de facto sentiu-se a falta do médio organizador do Benfica, que é o Coxu. Mesmo não organizando muito e mesmo não pegando no jogo e não dando aquela calma que toda a gente acha que ele devia dar, senti-se isso, porque o Benfica às tantas
Também substituído pelo Leandro Barreiro. Se tu sentisses falta do Coxo, é que eu achava esquisito, por amor de Deus. Mas eu Certo, mas- acho, O mas, Leandro mas, esteve- vamos lá ver, gostei eu do também, Leandro. eu não vi, vamos lá ver, o Leandro Barreiro não é o Cockchu, não tem características sequer Exatamente. para- Não está em causa a para qualidade fazer- dele, seja muito ou pouco. Até porque fez Sim. um bom jogo. Agora, eu acho que o Leandro Barreiro, por exemplo, na primeira parte, ele depois acaba por ser substituído. O Leandro Barreiro aparece tanto à frente como atrás. Ele está envolvido, é ele que faz a tabelinha com o Pavlidis. Pavlidis no primeiro gol. E depois, isto são só 2 exemplos para mostrar que ele aparece à frente e atrás. No gol, à frente e atrás. Ele faz um corte no lance em que o Vitória vai pelo lado direito. Entra pela área adentro e ele aparece. Aliás, tem este lance na memória porque o estádio quase que se levanta para aplaudir o Leandro Barreiro. Eu acho que é um jogador mais todo terreno. Obviamente que não estamos aqui a falar de um jogador, não sei se é um grande jogador, mas faz o que pode no sentido em que vai à frente e vai atrás. Não é claramente um jogador que é um pega jogador na de equipa. bola e que vá construir e que vá ser o cérebro do Claro, Benfica. a culpa não Tá- foi do tá Leandro aí. Barreiro. Eu acho que o Leandro Barreiro fez um Exatamente. bom jogo até. Ou seja, estou a dizer é que do ponto de vista estratégico o Lages abordou inicialmente mal esse aspecto, não havendo um médio como o Coxo que, bem ou mal, junta-se muitas vezes à primeira linha para vir pegar no jogo e para tentar distribuir. Ontem, de facto, sentiu-se muito essa falta no Benfica e pronto, e dentro do plantel do Benfica, o jogador que mais se aproximava a isso até era Rolaiser, se bem que eu nem sequer previa isso, eu até previa que tivesse jogado uma dupla com Florentino e com Orsens e o Amdouni mais como um 10/2 avançado atrás do Pavlidis, era o que eu previa, não sei porque é que previa isso, mas era a minha Acho que eram previsão. muitas mudanças daí. Eu acho que o Bruno E Lage acho que o Benfica nunca bocadinho... conseguiu pegar no jogo. Rita. Sim. Ia dizer que, em resposta a isto que o Pedro estava a dizer, há aqui algum, usando as palavras do Rui Borges, mas sobre outro assunto, acho que há aqui algum respeito que o Bruno Lage teve em relação à Vitória e a escolha de Leandro Barreiro e não de Rolaiser, acho que tem a ver com isso. Apesar de tudo, Bruno Lage prova que Florentino e Leandro Barreiro podem jogar os dois em conjunto sem ser uma fotocópia um do outro. E isso já é uma melhoria em relação àquilo que era a dupla de Roger Schmidt, sendo que eles aqui não jogam em dupla, não é? O meio campo é composto de outra forma e é aqui que Leandro Barreiro também se consegue mostrar um pouco mais, porque ele próprio, quando chega ao Benfica, assume-se como um médio até com alguma chegada à área, que é uma coisa que ele com o Schmidt pouco fez. E que ontem, como disse o Samit, até participou na jogada do golo e noutro tipo de iniciativas. Em relação ao Benfica, teve bastantes dificuldades, mas porque o Vitória estava muito bem preparado. O Vitória deixou o Benfica o jogo todo quase sempre desconfortável. Desde a saída de bola até depois já a quantidade de bolas que o Benfica foi perdendo no meio campo. E portanto era um Vitória muito bem organizado, tanto que leva o Benfica a acabar o jogo da forma que toda a gente viu, a perder tempo, a fazer aquilo que se fosse ao contrário toda a gente criticaria e que está dentro das leis do jogo e daquilo que é legal, mas que toda a gente faz, isso é a prova disso. Portanto, não vale a pena estarmos aqui, como dizíamos há bocado, o Di Maria trocou as botas porque o Turbin caiu no chão, é legal, mas se fosse ao contrário, toda a gente caía em cima do guarda-redes que fez isso. É só Sendo isso. que o Turbin na primeira parte, já agora porque eu vi o jogo na televisão, ele aparentemente teve um problema nas lentes de contacto. Nas lentes de contacto, Por causa sim. de um contacto com o Bá. Sim, depois- e foi numa altura que o Di Maria já tinha feito sinal para o banco antes de que precisava de mudar as botas. Mas foi coincidência esse Não, mas, problema nos espera aí, olhos. Vitor, aqui um ponto prévio, e seja qual for a Não é equipa, perder e tempo, seja eu qual estou-te a for o dizer jogo, é isto não é que- perder tempo. Isto Pois não, mas o que em eu estou a todos dizer os é clubes que do mundo, em todos os jogos, os eu não estou a treinadores e os recriminar. jogadores usam-se não, mas estavas a dizer que o Benfica também fez e que depois O critica-se. Benfica não, não. Pedro, o Benfica acaba com o Di Maria a ver um cartão amarelo porque se esqueceu do lado em que tinha que sair para o campo e volta para trás e para a frente e vê um amarelo na altura da substituição. Acho que isto é verídico, toda a gente viu. E acaba com o Turbina a ser novamente assistido na área num lance em que nem Já sequer no bem último, tinha a bola. aos 96, sim. Aos 90 não, o e que a tal Rita está a minutos, dizer, portanto. ou seja, Só estou a independentemente dizer é de que tudo, o Vitória meteu o Benfica desconfortável a este Sim, ponto. sim. É só Mas isto. eu estava a dizer Não estou a dizer aquela nada de da primeira grave. parte, por isso é que eu estava a dizer que era O da legítima primeira- a questão das chuteiras. Não, o da primeira parte não é perda de tempo. Agora, o Di Maria podia sair de campo, trocava das chuteiras e o Benfica jogava com 10 pouco tempo. Eu estou a dizer, Sim, toda a mas gente isso é faz ser isso. anjinhos, que é o que. Ou seja, Claro, depois Pedro. estariam a A criticar única- o Bruno Lage por causa disso. A única coisa que eu estou a dizer é que se fosse uma equipa pequena a fazer isto, toda a gente cá em cima. Como é o Benfica, já não
não é ser anjinhos. É só Sim, isto. como já dissemos aqui várias Pronto. vezes, até na altura quando bateram todos em cima do Casa Pia porque jogou com linhas baixas e Exatamente, Alvalade, eu não estou a obviamente, sim. criticar Quando o é ao contrário, Benfica. quando Eu é ao estou- contrário, mas podes perfeitamente criticar o Benfica, não é? Para mim não há problema nenhum. Obrigada. Estou a dizer é que quando é ao contrário, de facto, seja para a questão do jogo, seja para a questão das linhas baixas, batem sempre nas equipas pequenas. Era o raciocínio, já percebi. É isso só. Eu estou a elogiar a forma como o Vitória foi Sim, à senhora. luz, conseguir pôr o Benfica desconfortável e da classe de Rui Borges na Flash, em que diz, em vez de dizer que o Benfica esteve a perder tempo e que esteve a tentar segurar o resultado, como qualquer treinador diria, disse que o Benfica respeitou muito o adversário e foi isso que aconteceu. Mas é uma vitória importante e para terminar, é uma vitória importante para o Benfica. Era muito mais importante para o Benfica os 3 pontos do que uma exibição muito bem conseguida. O importante era ganhar para consumar esta má fase do Sporting e também depois a confirmar-se a do Porto a seguir, e isso era o mais importante, e acho que esse era o plano claro de Bruno Lage. Guarda, tu na semana passada falaste e trouxeste aqui um dado importante, que foi o facto do Benfica ou do Lage não ter tempo suficiente de treino, e que joga 3 em 3 jogos. Esta semana o Benfica teve a semana inteira, não é? Portanto jogou frente ao Oroca no fim de semana passado, não houve pausa para seleções, portanto os jogadores ninguém se foi embora. Achas que, portanto, faço mais ou menos a mesma pergunta que fiz ao Azevedo no início. Coletivamente e ao nível exibicional, é certo que o Benfica está a ganhar jogos. E é certo que o Benfica depende de si próprio neste momento para... Aliás, todos dependem. Mas o Benfica pode, com o jogo em traços, chegar à liderança do campeonato, o que seria impensável há 1 mês, 2 meses. A minha pergunta é... ainda desconfias deste Benfica ou não? Olha, parece que quanto mais treina, menos joga. Porque o Benfica joga muito pouco à bola e este resultado é completamente injusto para o Vitória. Meteu o Benfica em sentido, acho que a abordagem do Lage logo de início, como eu já disse há bocado em relação ao Leandro Barreiro, eu não sendo um apreciador do Leandro Barreiro, porque acho que já havia igual no plantel, não considero o Leandro Barreiro um péssimo jogador. Se calhar é muito bem pago para aquilo que joga, para os minutos que tem, porque acho que tem um dos melhores salários do plantel, é o que se diz. É muito bem pago para aquilo que joga, em termos de tempo e em termos de qualidade, mas não é por aí. Acho que o problema é mesmo a forma como o Lage não montou a equipa, e esse foi logo o primeiro problema que eu identifiquei, e mais chocado fiquei quando vi que o Guimarães ou o Vitória jogava à vontade pelo meio campo. As bolas entravam todas sem qualquer tipo de problema. Isto também aliado a uma exibição muito fraca do Florentino, com 3 perdas de bola absolutamente assustadoras. E do Austin. E do Austin também não teve muito bem, mas o Florentino teve horrível, aquela perda de bola onde o Otamendi se parte todo contra o oposto, que tivesse assustador. Como é que um jogador O guarda sempre que o Florentino joga mal, aproveita. O Florentino teve literalmente um passe errado. Um passe? Eu contei 3. Esse é o lance. Bom, guarda, mas quer dizer, podia estar a falar do Pavlidis e falha de baliza aberta. E depois é este inverso. E depois é este inverso. Sempre há o reverso da medalha, que é quando o guarda fala mal, o Sami tem que vir defender. Não. Agora, o Florentino fica sempre. Mas eu acho isto. O Florentino ficou muito exposto. Ele fica sempre. Quando não podia. Estes lances ficam sempre na retina, não é? Isto é como um guarda-redes fazer um frango, é verdade. E, portanto, faz parte do trabalho dele. Obviamente que aquele lance é caricato, porque ele perde a bola sozinho. Mas sim, mas acho que não é só pelo Florentino, não é? Portanto, um jogo... Não é, mas o Benfica, se a ideia do Lage colocar o Leandro Barreiro era pressionar mais em cima, saiu furado. E depois vem ele na explicação que dá após o jogo, que eu vi há bocado, é que esperou pelo Vitória. Que esperava que o Vitória tomasse iniciativa, que é outra coisa que para mim é uma aberração completa. O Benfica em casa ele aí não está pode a falar esperar. na saída, é por causa daquela situação dos assobios ao Turbin, quando o Turbin demora a repor a bola. Sim, guarda, exato. Tem a ver com não, isso. O que ele diz aí, sim. Quando ele diz é que fica à espera que o Vitória saísse a buscar bola e o Turbin não fosse obrigado a meter a bola à frente, no fundo, é um bocado isso. Pronto, ok, para abrir as linhas, ok. Então pronto, este argumento para mim perde qualquer... Vamos cortar esta parte. Não é preciso que eu toque à passo mesmo os erros. Mas é uma coisa fora de contexto. Sim, mas imagina, o Benfica não conseguiu pressionar mais em cima ao Vitória, por exemplo, as bolas entraram todas pelo meio, e aqui acho que há uma má leitura do Bruno Lage, que depois também não consegue corrigir durante o jogo, porque o Benfica mudou só aquele sistema, provavelmente treinou muito esta situação, devido à ausência do Cockchu, a entrada do Abnodino. Isto está difícil a dizer porque este nariz está muito mal, está muito difícil dizer o nome dele. Também não ajudou, e acho que foi um jogo
muito mal conseguido por parte do Benfica e o resultado é completamente injusto para o Vitória. Mas esta má fase do Benfica em termos exibicionais Acho exagerado, guarda. O quê? O Vitória tem mais remates à baliza, tem mais cantos. O Vitória tem uma oportunidade de gol no jogo todo também. Exato, E o Benfica tem um remate Está à bem, mas baliza. o resultado não é super injusto, acho que. Exato. É injusto. Eu acho É que a injusto. percepção do Vitória tem feito de facto um bom jogo e de se ter afirmado, mas a nível de oportunidades é isso que o Maestro está a dizer, não é? Mas acho que todos concordamos que o Vitória merecia ter empatado, pelo menos Pelo no Estádio da menos, Luz. sim. Não pode não ter sido muito injusto. Eu também acho que foi um jogo equilibrado, mas acho que o Vitória na segunda parte mandou. E portanto podia perfeitamente ter chegado, mas passo a palavra para o Maia agora, para avançarmos. Olha, foi perfeito, ainda percebo que a minha cadela acabou agora de jantar, portanto já não está a fazer barulho, foi perfeito. Eu acho que o resultado se aceita. Acho que o Benfica, ganhar o Benfica 1-0, o jogo ser empatado, ou eventualmente até o Vitória ter ganho, acho que o resultado mínimo, seja para um lado ou para o outro, acho que se aceita. Maia. Olha, toma, até ela está a refilar. Olha, não concorda comigo. Até a tua cadela está a refilar contigo. Então tu vais-me dizer que os três resultados se aceitam? Tendo em conta Sim, que é acho um que- jogo equilibrado, Acho que foi um jogo equilibrado. Acho que tu dizes que é completamente injusto. O Vitória não ter perdido este jogo, acho que não é verdade. O Pavlidis podia ter resolvido o jogo com um falhanço, mais um, já são 12 ou 13 ou 14. Não é consigo- falhanço, não sejam assim. O gesto técnico é bem feito e depois a bola sai um bocadinho por cima, não é um falhanço. Não é falhanço. Aquela que a bola sai um bocadinho acima da trave. sabe que esta é outra disputa. É disso que estamos a falar. Não é por nada, mas assim, ele ali Defendam tem que lá, marcar, vá, ajuda. ele ali tem que marcar. Não há Tem que marcar. hipóteses dele. Aliás, o Pavlidis vai chegar o dia em que o Pavlidis vai falhar uma destas e o Benfica não vai ganhar. Sim. Ok? E se o Vitória ontem tivesse marcado a seguir esse lance, se o jogo tivesse ficado empatado, Claro. o Pavlidis estava metido num problema. Exato. Sim. Mas só para dizer, eu acho que aquilo que o Guarda estava a dizer, eu consigo perceber o que o Guarda quer dizer, agora acho que também fazemos isso porque é o Vitória e, portanto, as expectativas eram menores e, portanto, o Vitória cumpre e acho que joga muito bem. Eu já elogiei aqui o Vitória variedíssimas vezes, acho que tem um dos meio campos com o Manu e Andel com mais futuro desta liga. Até se fala que efetivamente o Vitória vai ter que vender em janeiro e, portanto, acho que vai andar entre os dois. Olha, agora, eram bons reforços para o Benfica, por exemplo. sim, ontem por acaso eu estava no Estádio da Luz e tinha um amigo meu, nosso amigo, estava a falar sobre isso. Eu não sei bem onde é que eles iam entrar neste sistema. Até porque há os jogadores que estão no plantel. Acho que tinham que sair alguns para eles entrarem. Não estou a dizer que eles não são melhores ou piores. O Benfica, por exemplo, só tem um jogador. O Benfica também pode ter um problema se o Florentino se lesiona a certa altura. É verdade. Porque eu acho que o Leandro Barreiro não é um Florentino. Não é um jogador tão posicional, não é um jogador tão inteligente a ler. Ou seja, não é um jogador tão defensivo. É mais Sim, rápido mais do que- simples. Falha Acho mais do que 3 passos por jogo. É, exatamente. Acho que o Vitória, como tem vendido mal, acho que também pode estar aqui uma oportunidade de negócio. Acho que a Vitória não tem sido uma equipa que tem vendido muito particularmente bem, até por necessidade, e portanto podem estar aqui dois jogadores que são o Andel mais conhecido, mais sabido, com mais minutos. O Manu sempre tem jogado muitíssimo bem, faz uma exibição de afirmação total no Estádio da Luz. Há só aqui uma nota que eu queria dar sobre o Benfica, para além do óbvio, não é? Mais uma semana, mais uma voltinha, mais uma jornada sem golos de Pavlidis. Tinha que dizer, eu acho que esta equipa do Benfica é uma equipa que está muitíssimo nervosa com bola. Continua a ser uma equipa muito nervosa com bola. Vocês já disseram mais ou menos disto. Eu estou a dizer isto de forma explícita. Acho que é uma equipa que tem muita dificuldade e acho que este campeonato vai se decidir pelo menos mau dos três. E o que é particularmente interessante pelo que foi o início da época, ou até há 2 ou 3 semanas, quando o Rubén Amorim tinha ganho os jogos todos do campeonato, de repente nós estamos a disputar aquele que é o menor, aquele que possivelmente será campeão, é aquele que errar menos. É o menos mau, sim. E portanto, falámos muito sobre a distância e de qualidade das equipas de meio da tabela para os líderes. Neste momento, apesar de tudo, está um campeonato bastante mais equilibrado, até para os da frente. Mas aqui tenho que concordar convosco e se calhar dar aqui um bocadinho a mão palmatória, e realmente é um campeonato nivelado por baixo, quando até os 3 grandes estão claramente a disputar para ver quem é o pior. E aqui o Benfica está a ascender, está a ganhar mais, está com mais confiança, mas é curioso porque normalmente quando as equipas estão mais confiantes também jogam melhor, e eu não tenho visto particularmente isso no Benfica. Acho que o Benfica até jogou melhor
no início. Não valia uma fase Benfica em que o Benfica estava melhor, com mais soluções, com mais energia, melhor com bola. Pá, pronto, e aqui, não sei, faz-me um bocadinho de confusão, porque é uma equipa que está a subir e também pode ser injusto, porque, concordo com a Rita, acho que neste momento é importante para o Benfica é ganhar e aproximar-se. O Benfica em 2 semanas ganha 6 pontos ao Sporting, uma coisa que era impensável até o Ruben Amorim sair, pelo menos com este intervalo, foi há muito pouco tempo. Mas a verdade é que o Benfica é uma equipa que está a recuperar, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista futebolístico, não está, na minha opinião, particularmente melhor do que estava. Não é? Assim, O problema do Benfica é que o Benfica joga sempre à mesma velocidade. Já tinha dito isto. E agora no último jogo até falei da precipitação e do Cockchu ser um jogador que em vez de ser o cérebro também entrava nesta precipitação e nos erros, nos passos falhados. Eu acho que o Benfica do Lage joga sempre à mesma velocidade. Aquilo que o guarda estava a dizer, por exemplo, do Vitória da bola entrar sempre no meio, aconteceu variadíssimas vezes frente ao Feyenoord, por exemplo. Eu estava muito curioso para perceber se o Lage tinha aprendido, tinha tirado lições desse jogo para o derby, sendo que agora o derby de Alvalade vai ser diferente, porque já não é com o Ruben Amorim, mas acho que era um grande teste para o Lage. Eu sinto que o Benfica, sempre que o adversário é do nível superior, tem muitas dificuldades. De uma equipa que sabe ter bola. Obviamente que a coisa correu muito bem com o Atlético, já todos sabemos, mas esse foi um jogo. E a verdade é que o Simeone nesse jogo ao intervalo tira os 3 criativos por alguma razão. E que é uma equipa que não é conhecida particularmente por ser muito boa com bola. Claro, sim. Mas eu acho que se o Vitória tem... Mas outra coisa... Maia, é que o Benfica, para além disto tudo, é a equipa com mais qualidade individual. O Rui Borges falou sobre a qualidade individual dos jogadores do Benfica antes do jogo e disse que frente a estes adversários, principalmente frente ao Benfica, um erro podia significar perder o jogo, e foi exatamente isso que aconteceu. O Benfica chega lá uma vez, é verdade, depois na segunda parte tem a oportunidade do Pavlidis, mas na primeira chega lá com o Aktürkoğlu, que é um lance até defensável, ou que podia ser defensável, a bola entra e acabou ali. Acho que o Vitória, se tivesse, por exemplo, mais opções a sair do banco, opções na frente da qualidade, isto é, do Benfica, não é? Um jogador como o Di Maria, um jogador como o próprio Aktürkoğlu, etc. O Abduni, que não entrou muito bem, mas que é um jogador que marca rapidamente, e portanto o Benfica tem essa qualidade individual muito acima da média para o futebol, para o campeonato português. No Vitória, só para terminar, eu queria só sublinhar as baixas que o Vitória tinha neste jogo. Tinha Villanueva, que esteve no banco, mas que veio de uma lesão. O Boreskovic não jogou, portanto, não foi, lesionou-se no jogo anterior. Portanto, o Vitória vai ser os 2 centrais. É certo que o Oscar Rivas tem sido titular e tem estado bem, mas o Jorge Fernandes, por exemplo, não seria titular. Vai sem Tiago Silva, novamente no banco, porque voltou de lesão, e portanto o Manu Silva tem sido titular e tem, como vocês disseram, agarrado o lugar, e vai sem Chuchu Ramírez. Portanto, só para termos uma noção, o Vitória ontem, eu queria só destacar o Oscar Rivas, que já disse, e o Jorge Fernandes. Tem o Tomás Hendel, que enfim, que já dispensa apresentações. Tem o Manu, que ainda não tem o nome dos outros, mas que é um craque. E tem o Alberto Baio, o lateral direito, formado no Vitória, 21 anos, que se envolve muito bem, comboio, e que sabe jogar com os colegas. Agora, destes 5 jogadores, 4 não eram titulares no início do ano. E, portanto, quando se fala de profundidade de plantel, é isto. Exatamente. O Vitória tem esta capacidade no próprio plantel, e o Rui Borges sabe trabalhar com ela. E, portanto, eu continuo a achar que o Vitória, seja por ter mais opções, seja por ser melhor equipa, seja por ter um melhor treinador, é claramente ainda hoje o candidato mais forte ao 4º lugar. E portanto, era só isto que eu queria destacar em relação à Vitória. Em relação... Não é o Santa Clara o candidato ao 4º lugar? O Santa Clara, eu agora eu queria ir rapidamente aos destaques nacionais. Portanto, se algum de vocês quiser, eu começo pelo Maia. Maia, se quiseres dar aqui um destaque nacional, se quiseres aproveitar. O meu destaque não vai ser o Santa Clara, porque já não é um destaque. Já não é um destaque, não é?
Acho que Olha, gostava só de dar um apontamento, só uma esta nota. semana o presidente do Santa Clara disse Agradeceu-me. Não, mas disse à TSF que o Vasco Matos era um dos grandes treinadores da Europa e que ainda ninguém o descobriu. Portanto, tu e o presidente de Santa Clara estão os dois em união. Mas isso pode ser perigoso. Quer dizer, pode ser perigoso e não vá ao Varandas Precisava do treinador. e vai buscar, afinal, o melhor treinador da Europa, ou um dos melhores, está nos Açores. O meu destaque é Bruma. Já agora, o Braga não tem particularmente feito uma campanha propriamente estável. Voltou a acontecer Braga esta semana, mas a verdade é que o Bruma neste momento está a 1 golo e uma assistência da melhor carreira de sempre. Tem 10 golos e 6 assistências, a melhor carreira são 11 golos e 7 assistências. É a luz deste Braga, o jogador que mais, para além de ser mais decisivo, é claramente o jogador que está mais à vontade para ser aquele que decide, numa época em que Ricardo Horta está claramente noutro papel e também em baixo de forma. Maia, só para contexto, o Bruma bisou no jogo frente ao Estoril. É isso. É isso mesmo, Samit. O Bruma bisou e, portanto, continua a marcar com o pé esquerdo, com o pé direito, de cabeça, de penalti. É claramente um jogador, já foi internacional lá até várias vezes, é um jogador que ficou aquém daquilo que nós esperávamos, aparentemente, ou pior, pelo menos aquilo que esperava quando estava no Sporting. Também algumas decisões meio duvidosas de carreira, alguma gestão de carreira que não foi propriamente a melhor, mas a verdade é que passou e teve quase sempre bons números na Turquia, na Alemanha e agora no Países Baixos, é verdade. E voltando agora ao Braga, apesar de tudo, é uma carreira que muitos gostavam de ter. E Bruma já tem 30 anos, que às vezes parece que o tempo não passa só por nós. Eu sinto que tens duas coisas. Sinto que tens uma relação de amor-ódio com o Bruma. Portanto, fica aqui este reconhecimento do Maia, e eu concordo claramente. E depois há outro aspecto interessante, é que o Bruma tem tanta confiança nele que ele leva vários balões de cores diferentes, porque como sabe que vai marcar mais do que um golo, pode trocar a cor. Portanto, ele usa... Não sei se vocês viram o episódio do podcast do Braga com ele, a entrevista com ele, muito engraçada. Muito engraçada. Não, ele é claramente um tipo engraçado. Tu mandaste há pouco tempo um vídeo dele e do Roger, publicado pelo Sporting Braga, e portanto são duas. Muito engraçado. Duas e é muito figurões. engraçado porque ele diz: eu estou muito à vontade com assumir. Se a bola vier, eles sabem com quem é que tem de passar quando é para decidir. É muito engraçado. Eu tenho falado do Bruma 30 segundos porque ia ser o meu destaque também. O Bruma está num ponto rebuçado na sua carreira, no sentido em que no último terço ele está a definir muito bem. O Bruma está a ir para cima quando tem que ir para cima e a fazer o último passo quando tem que fazer o último passo. Cresceu na finalização. Acho que os 30 anos estão a revelar-se para o Bruma também, no bom sentido neste caso. Só uma notazinha, já agora, só para não perder, desculpa Azevedo, se querias acabar, só para não queria esquecer disto, porque no Estádio da Luz, Rita, esta é para ti, deram-me um toque sobre o Santa Clara, deram-me os parabéns pelo futurismo, pela aposta, não é futurismo, uma aposta as ponderada. pessoas têm que ir ouvir o episódio e perceber que tu mandaste um não pôr. Malta, eu estou a moderar este episódio e, portanto, o Azevedo está a falar do Sporting Braga, é interrompido, o Bruma é interrompido porque o Maia se lembrou de falar do Santa Clara. Ainda bem que paraste. Azevedo, esta loucura. Não, era só para dizer isto porque o Bruma sempre foi um jogador super talentoso, sempre lhe reconhecemos isso, teve uma boa carreira na Europa, como o Maia há bocado enunciou. Eu sempre gostei deste jogador e parece-me agora, particularmente nos últimos jogos do Braga, quer na Liga Europa, quer no campeonato, o Bruma tem sido o jogador do Braga que mais assume no último terço e que melhor está a decidir no último terço, e isso era sempre algo pelo qual foi criticado durante toda a carreira, e portanto gosto de ver este Bruma que sabe perfeitamente quando é que tem que ir num para um e que está a aprimorar o corte para dentro para depois meter a bola no posto mais longínquo do guarda-redes, e que também está a capitalizar nessa definição do último terço, não só para ele finalizar, mas para os colegas também poderem fazer. Portanto, gosto muito desta versão do Bruma. Já agora, porque estamos em Braga, e eu vou ficar em Braga também, é o meu destaque, porque agora pela negativa, aconteceu o Braga, tal como o Maia estava a dizer, portanto o Braga esteve a ganhar, para quem não viu, 2-0, esteve a ganhar 2-0 frente ao Estoril, e em 20 minutos desperdiçou mais uma vez essa vantagem de 2 golos, tal como tinha desperdiçado frente ao Sporting, sendo que nesse caso perdeu o jogo. E o que é que aconteceu? Aos 60 e tal minutos há um lance completamente absurdo do Mbi, do central do Braga, portanto, que comete 2 penaltis no mesmo lance. Ele recebe a bola ao guarda. Se
se o lance do Florentino é grave, tu vês este lance. Ele Eu vi. atrapalha-se sozinho, comete falta, portanto toca na bola com o braço, o Hélder Costa fica a reclamar com o árbitro, o Mbi recupera a bola e entretanto acha que deve sair a jogar, perde a bola novamente e dá uma chapada no Hélder Costa. E portanto, e aí começou a vitória do Braga a ir por água abaixo, porque depois logo a seguir sofre o golo num contra-ataque, também ele absurdo, e de facto o Carlos Carvalhal no final do jogo tem umas declarações interessantes, porque não é nada fácil para ele ou para qualquer outra pessoa ir à flash depois disto. O Braga até tem estado relativamente bem nestes últimos jogos, mudou o sistema, tal como o Estoril. Agora ambas as equipas jogam com uma linha de 3 e ele diz coisas como isto: é impossível cometer estes erros primários. Voltámos às infantilidades. Não posso desculpar um erro tão evidente aqui sobre o erro do Mbi. Mas ele ao mesmo tempo, até é engraçado, porque ele ao mesmo tempo diz: não, mas eu sou responsável por esta derrota. Mas depois volta a falar dos erros, porque de facto foi uma coisa completamente absurda o que aconteceu em Braga. E aqui isto é um bom exemplo, porque às vezes os treinadores não controlam tudo. Portanto, aquilo que aconteceu em Braga é surreal. Pela positiva, o Estoril, que está num bom momento, e o Ian Castro também mudou o sistema, joga agora com três centrais. O Estoril foi eliminado pelo Évora na Taça de Portugal há 5 jogos, e a partir daí a verdade é que tem estado bem. E devo dizer que o Ian Castro fala... Querias dizer Lusitano, não é? Lusitano de Évora. E o Ian Castro já agora tem um português assinalável. Portanto, e passa a bola para ti, Rita, por vários motivos. Primeiro, podes também dar o teu destaque nacional e depois podes responder ao Maia se tu quiseres em relação a Santa Clara. Aparentemente o homem foi elogiado no Estádio da Luz, foram até com ele, não sei se no final pediram uma fotografia ou não, mas disseram que ele era um visionário e que acompanhavam o segundo posto por causa dele. O Ian Castro já agora, porque sei que tinhas uma relação de amor-ódio com o Ian Castro também, e portanto, prosseguimos por aqui. Está tudo certo. Maia, como é que se chamava o teu amigo? Olha, não sei, mas olha, tens uma grande árvore de Natal. Quer-me dizer isso? Já estamos com 1h30 de episódio. Um belíssimo árvore de Natal. Agora que eu estou aqui há uma hora. É um bocado indelicado da tua parte. És capaz de vem-te elogiar Daniel, o nome. Daniel, desculpa, Daniel. Eu convido o Daniel, olá Daniel, eu convido-te a ires ver o primeiro episódio desta temporada do Segundo Posto e a perceberes em que contexto é que Diogo Maia tira o nome de Santa Clara para cima da mesa. Não houve qualquer tipo de justificação, não houve qualquer tipo não havia qualquer sustento para esta ideia. Foi um nome, como eu dizia, o Rio Ave, se quiser, acho que até disse, o Rio Ave, como eu dizia, o Rio Ave com algum critério. Disseste Broca. O Diogo Maia... Está em último. Não, eu falei do Rio Ave até porque podiam contratar e não sei o quê. Eu falei do Rio Ave. O Diogo Maia falou do Estrela, acho eu, e depois mandou assim um Santa Clara para cima da mesa. Mas depois ele é bom editar vídeos e então aqueles clipes que ele mete no Instagram, aquilo não é bem realidade, Daniel. Desculpa, mas isso não é verdade. Vai ver, Daniel. Pronto, o recado para Daniel. Em relação a destaques, não é nacional, eu queria falar queria só uma menção rápida ao Arthur Jorge, porque ganhou. Isto é terreno do Pedro, mas pronto, o Arthur Jorge ganhou o Libertadores com o Botafogo e está neste momento já mais encaminhadíssimo. Está a ganhar e o Palmeiras está a perder. A acompanhar, estamos na primeira parte, portanto, quando o episódio sair, provavelmente Arthur Jorge é campeão do Brasileirão e faz o duo, não é? Ganha Libertadores e ganha o Brasileirão contra. Vários prognósticos que o metiam fora destas conquistas e, portanto, acho que é uma grande... a única pessoa que deve estar chateada com esta conquista é Jorge Jesus, não é? Porque aquilo que ele disse quando saiu do Brasil... mas isso aconteceu logo com o Abel. Em 10 anos ninguém ia fazer aquilo. E o António Salvador? Vêm dois... Pois, mas são escolhas. Só para dizer que o Botafogo está a ganhar e o Palmeiras está a perder com o Fluminense. Eu já tinha dito essa parte, por acaso. Impacta muito na luta pela manutenção, Rita. Não é para acrescentar aqui ponto da luta pela manutenção, que é o grande destaque nesta última jornada do Brasileirão. É a luta pela manutenção entre o Bragantino, o Fluminense e o Atlético Paranaense e o Criciúma. Não, o Criciúma já desceu. O Criciúma já desceu, desculpa. Portanto, o Atlético Paranaense, o Bragantino e o Atlético, o Galo. E o Fluminense. Sim, o meu destaque é português, mas é do treinador. E o guarda, eu acho que deve querer falar de um jogador que deixou uma notícia durante este episódio. Desculpa, Samit, roubei-te aqui a deixa, mas... Avança. É isso mesmo. Parece que o Nani se retirou. Eu fiquei muito surpreendido. Não sei se teve
alguma coisa a ver com a oficial. morte do pai dele. É oficial. E ele pôs um vídeo por causa disso. Diz que após a morte do pai percebeu que Pois havia ele outras já- coisas. Já contra o Benfica ficou de fora para a taça, porque a morte do pai dele foi antes desse jogo e não voltou a jogar. A mim surpreendeu, pensava que se ia. E acabou por se despedir no Estrela da Amadora, mas acaba por nem completar a época, nem chegar a meio da época. É uma referência do futebol português, portanto acho que não dá muito para fugir a isso. Fugindo às guerras do Twitter, Bernardo Silva versus Nani, não tem cabimento nenhum. Mas o Nani tem uma carreira absolutamente brutal. É Premier League, é Champions, é uma carreira muito boa no Manchester United e na seleção. Depois andou modo Globetrotter, andou na Austrália, na MLS, não sei, andou em mais países marados. Na Puderem Turquia? ajudar. Na Turquia. Turquia não é Sim, Turquia não propriamente é marado. Exato. Mas acaba por se retirar hoje e pronto, o Sami está aí a meter o vídeo que pronto, para quem ouvir isto em podcast vai ficar um bocado esquisito. O vídeo neste momento está a passar na imagem. O Nani é um dos melhores jogadores de sempre da Seleção Nacional. E pronto, exatamente, ia concluir com isso. O Nani é um dos melhores jogadores de sempre de Portugal. Está pai no top 30, top 20, top 25. Vá. Um dos grandes responsáveis de 2016. sem Sim, dúvida alguma. exatamente. Deixa-me só ler a mensagem. Portanto, o que ele diz é: chegou a hora de dizer adeus, decidi terminar a minha carreira enquanto jogador. Foi uma viagem incrível e gostava de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram e que me suportaram durante estes mais de 20 anos e que me deram tantas memórias inesquecíveis. E portanto é isto. E diz até depois agradece em várias línguas, provavelmente nas línguas que foi falando ao longo da carreira. E portanto fica aqui a despedida do Nani. Também acho que é um jogador marcante da história do futebol português. Não nos podemos esquecer que ele foi o capitão na final do Euro 2016, depois do Ronaldo ter sido substituído por lesão. E portanto acho que é isso. E é um jogador que volta ainda numa idade muito válida ao Sporting. Não nos podemos esquecer disso. Não são muitos jogadores que voltam na altura. Ele acho que ainda nem tinha 30 anos, ou se tinha 30, 31, e voltou numa idade muito válida ao Sporting para ajudar o Sporting numa altura em que o Sporting não é o que é hoje, ou não é o que era há 2 semanas atrás, se quiserem colocar nestes termos. Portanto, acho que merece todo o respeito do Nani, uma grande carreira, e oxalá que passe por este momento complicado que está a viver a nível pessoal, porque não, deve estar a passar muita coisa naquela cabeça. E pronto, ter um tempo para refletir e as coisas acabarão por seguir o rumo normal. O tempo cura tudo. Guarda, falar em tempo, nas coisas normais e no tempo curar tudo, pá, parece que o Real Madrid está aí à porta como de costume, não é? Estás a falar do quê? Desculpa. Transição. Era só um destaque internacional. Eu queria perguntar ao Guarda o que é que se passa com o Barcelona. Pronto, estava-me a fazer desentendido, mas tu queres... É o que é, o Real Madrid, já sabes, não dá para subjugar. Vou continuar na esperança que o Mbappé continue em baixo. A falhar penaltis. E a não ajudar muito naquela coisada toda que havia parado e que funcionava muito bem. Mas o Barcelona quebrou em boa altura, porque está quase a vir aí avos no jogo decisivo contra o Benfica, mas mesmo assim está encaminhado para ser campeão. Vamos ver, não te esqueças que o Lamine Yamal nos gols dos últimos jogos que também ajudou a... Jogou este último agora? Está bem. Certo, mas vamos ver. Pá, destaque internacional, não sei se vocês querem ir ao Mundial de Clubes ou não. Eu só tenho um apontamentozinho a dar sobre isso, para não perdermos muito tempo, estamos com 1h30. É que o sorteio, acho que o Porto tem amplas hipóteses de passar. O Benfica, não sei, acho que está tramado, porque o Azevedo está a dizer que sim, não. Vou-te só dizer uma coisa: o Benfica joga em Miami contra o Boca Juniors, está minado de argentinos. Não, eu estou a dizer futebolisticamente falando. Futebolisticamente, eu já estou a imaginar aqueles meninos a entrar contra uma mini bomboneirada e que vai ser bonito de se ver. Mas pronto, olha. Deixamos para outro episódio, Guarda. Exatamente. Eu para terminar, porque acho que a questão do Mundial vamos ter tempo para falar sobre o Mundial, mas eu também queria falar. E eu, para terminar em grande, queria só mostrar aqui uma imagem e queria perguntar à Rita se ela tem algum comentário a fazer. Portanto, Cheia de medo.
Aqui está. Portanto, para quem não está a ver, isto é uma estatística e porque os números são importantes, não é? Portanto, como é que se diz? Intervenções diretas em golos, tanto do Fábio Silva como do Mbappé, ambos avançados da La Liga, e portanto esta comparação há de fazer o seu sentido. Claro. E o Mbappé ontem marcou, portanto não está totalmente atualizado, mas o Fábio Silva tem 6 participações diretas em golo e o Mbappé tinha outras 6, e agora aparentemente tem mais uma, tem 7. Tem 7. Portanto, Rita, Uma pechincha. Fábio Silva, uma pechincha. não sei se queres deixar O uma que eu palavra tenho a para o dizer Fábio é Silva. que Fábio Silva deverá ser imediatamente convocado para todos os mundiais europeus nos próximos 20 anos. Acho que é inevitável Ou 40. isso não acontecer, porque depois destes dados apresentados E se aqui... calhar até podemos ter um Portugal-França numa final Olha. do Mundial com o Fábio Silva de um lado e Mbappé do outro. Sim, e aliás, Brinquem. E bola de ouro, cuidado. Aí, ó. Cuidado para o ano que Mundial vem. de AFC 24. Não, o Muito bem. Fábio Olha, Silva está a fazer o seu percurso muito bem e a crescer com calma, que é isso que é preciso. É só Ainda isso. ninguém Marcou, disse, já mas eu tinha enfrentou o aqui Barcelona também, portanto. Ainda ninguém disse, mas eu tinha aqui um apontamento estético. Ninguém falou, mas Ainda bem há casaco, atleta. Samit. O meu Casaco, casaco, Samit. epá, olha, foi uma prenda de aniversário para quem não está a ver e está só a ouvir. É um casaco do Wimbledon, lançado este ano. Quem está só a ouvir, pá, vá ao YouTube. Exatamente, que passa no YouTube. Exatamente. Agora. E, O exatamente. Spotify tem vídeo, Eu Pá, até tem, mas vão ao posso, YouTube. até posso Olha mesmo. mostrar, dá para que é o ver. que nos paga. É um casaco muito giro, Samit. Da O Umbro. Umbro Wimbledon. realmente. Yeah. Exatamente, é uma grande marca, é verdade. Se a Umbro quiser participar no segundo post, ter aqui a sua marca, mas esse casaco é desta época ou é retro? é retro, lançado esta época. Sim. Ok. Mas os jogadores usam todos Ok. os jogos, Sim, sim. Brutal, portanto, é assim, e os preços são muito mais razoáveis do que em Portugal, mas isso já toda a gente sabia, mesmo os equipamentos do United, Arsenal, etc, portanto mostra muito bem também que em Portugal às vezes estamos muito distantes da realidade. Dito isto, boa semana a todos, muito obrigado por terem acompanhado, já sabem, comentem e subscrevam o nosso canal no YouTube e no Spotify e em todas as outras plataformas. Voltamos para a semana, tchau.